Se você viu aí o vídeo e ficou intrigado, né? Como é que a pessoa pode hormonizar por fora e piorar o físico, piorar o shape, saiba que isso não é tão incomum assim não, viu? Saiba que isso às vezes não é tão incomum e muitas vezes a pessoa ou não associa ou nem se ligou, né? Que o que pode estar piorando, regredindo ali o físico dela, seja justamente a variável esteroides anabolizantes. Não só os esteroides anabolizantes, como qualquer fármaco, né? Qualquer hormônio ali utilizado de maneira exógena e de maneiras, né, em níveis acima do fisiológico, em níveis suprafisiológicos, sejam hormônios da tireoide, um GH, uma insulina, né, hormônios peptídeos, enfim. Então o que acontece, né? Quando a gente fala de esteroide anabolizante, a gente associa logo uma variável para aumento de performance, aumento de desempenho, e de fato é assim que funciona a maioria das vezes. Só que existe ali o que seria o abuso, né? Na verdade, dentro do ramo da medicina, a gente tem o que seria o uso, o mau uso e o abuso. Então, a pessoa que faz ali a utilização de um ergogênico em doses suprafisiológicas, por mais que dentro do universo do fisiculturismo seja uma low dose, né, da gente traz ali a terminologia e a classificação da medicina, isso já configura um abuso. Ou seja, já vai existir riscos à saúde. É impossível, mesmo com o melhor acompanhamento médico do mundo, ser 100% seguro. Mas enfim, né, o sujeito às vezes está disposto a usar a saúde como moeda de troca, só que muitas vezes ele acaba piorando o físico dele, né? A gente sabe que benefícios dos esteroides anabolizantes são principalmente relacionados à velocidade de recuperação, né? O aumento da intensidade do treino. Basicamente ele permite treinar mais e treinar mais pesado, né? Também tem alguns outros ganhos aí secundários, adjuntos, até mesmo textura da pele que vai influenciar, né? Redução da sensação de fadiga, enfim. Isso daqui daria um outro vídeo, não vamos fugir do tema. Mas beleza, finalmente, como é que isso poderia piorar e como iria piorar o físico de alguém, né? Lembrando que mulheres nesse sentido são mais sensíveis, né? Elas são literalmente mais sensíveis aos hormônios, portanto a chance de se estragarem, né, com o mau uso é bem maior. Fora que muitas vezes chega a ser irreversível, né? Acaba que o homem aguenta mais ali o baque, aguenta mais o estrago, a margem de erro é maior. Mas enfim, o que a gente tem para comentar em relação a isso? Primeira coisa, né? Muita gente não sabe disso, mas os esteroides anabolizantes, todos, né? Eles tendem a deixar o paciente ali, favorecer um quadro de resistência à insulina. Eles pioram a sensibilidade à insulina, que é uma coisa que eu falo muito aqui, né? A gente pode pensar que é o contrário, não, eles melhoram e tal, não, eles pioram a sensibilidade à insulina, principalmente em mulheres, né? Todos fazem isso em maior ou menor escala, né? Em níveis abaixo do fisiológico ou acima do fisiológico, eles vão piorar a sensibilidade à insulina. Então, se o sujeito, né, não faz o cardio, se alimenta mal, enfim, ele é um forte candidato, ainda mais a depender do que ele esteja utilizando, a ficar com aquele físico embaçado, né? Aquela cintura larga, característico de quem tem uma resistência à insulina ali, certo? Enfim, mulheres às vezes acabam até atrapalhando o ganho de massa muscular. Em casos ali mais graves, né? É um negócio ali, a gente estica mais a baladeira, a mulher não faz o cardio, a dieta ali uma porcaria, né? O perfil lipídico todo lascado, todo estragado, enfim. Você ainda joga ali uma oxandrolona, que seja, uma boldenona, alguma coisa que termine de piorar ali uma resistência à insulina pré-existente, muitas vezes ela faz bloquear o ganho de musculatura dela. E aí você tem que retirar o hormônio, né? Reajustar toda essa sensibilidade à insulina, enfim, você tem que mudar o protocolo todinho, ajeitar o extrato para ela voltar a evoluir, e lá na frente, se for o caso, você reintroduz o hormônio, né? De uma maneira condizente com o contexto daquela mulher. Mas em homem isso também acontece, certo? Tudo aqui acontece nos dois sexos, só que em homem é um pouco em menor escala, em mulher é mais fácil, o estrago geralmente é maior, certo? Outra coisa também, o esteroide anabolizante, ele favorece a queima, né? Ele pode ser lipolítico dentro de um contexto de déficit calórico, dessa gordura subcutânea, que é essa que fica aqui embaixo da pele, certo? Mas ele também favorece o acúmulo de gordura visceral, né? Aquela gordura intraabdominal, a gordura muito associada com estresse, enfim, né, patologias, problema cardíaco, não só isso, está associado com quase tudo que envolve uma síndrome metabólica, né? Colesterol alterado, problema hepático, problema cardíaco, a tendência ali ao sujeito desenvolver uma diabetes, enfim, né? Aquela gordura relacionada ao estresse. Então, assim, se por um lado ele favorece que você elimine a gordura subcutânea, por outro lado ele favorece o acúmulo de gordura visceral. Isso vai depender, mais uma vez, da sua dieta e do seu superávit calórico. Se o sujeito não faz o cardio, come porcaria, lembrando, né, que ele piora a sensibilidade à insulina, então favorece o acúmulo de gordura visceral, isso explica porque que às vezes, né, quem for mais veterano experiente em academia já deve ter visto, principalmente aquela mulher, que muitas vezes o abdômen dela até quer aparecer, ela até tem uma certa definição, mas tem aquela cintura larga, aquele tronco largo, né? Muitas vezes gordura visceral alta, aquela barriga alta. Com o tempo, né, por conta do androgenismo desses hormônios,
a mulher fica com aquele perfil que parece que ela está fazendo uso ali de alguma medicação corticoide, né? Então fica com aquele tronco mais inchado, né? Essa porção clavicular fica mais grossa, mais virilizada, digamos assim, e aquele tronco curto, né? Muitas vezes ela suprime demais o estradiol dela, ela desregula esse estradiol. Com isso ela não vai ter o desenvolvimento de membros inferiores, muito relacionado a níveis de estradiol, tanto em homem quanto em mulher. Curiosidade aqui do estradiol, né? Ele é importantíssimo, ele tem relação direta, né, com a facilidade de desenvolver membros inferiores e com a resistência de treino dessa pessoa. Então, por exemplo, a mulher naturalmente, se ela não se estragar a nível hormonal, naturalmente ela tem uma facilidade proporcional de desenvolver membros inferiores, perna, né, basicamente, e ela leva vantagem acima dos homens em treinos com mais repetições, né, menos tempo de descanso, um treino mais puxando para a resistência. Então ela tem essa vantagem natural, né? Tem uma vantagem natural e consegue estragar com os esteroides anabolizantes. Você piorou a mulher fazendo isso. Então, assim, tudo tem um custo, certo? Não para por aí, né? Esteroide anabolizante, muitas vezes a turma pensa que, assim, pô, o resultado é proporcional à dosagem. Isso é até certo ponto. E esse ponto, né, não é muito alto. Então, se a gente fosse fazer uma curva ali de ganhos, né? Proporcional à dosagem, é uma curva relativamente crescente. Só que chega um ponto que se a gente fizer a curva de colaterais acompanhando, né, a curva de benefícios vai estagnar e a de colaterais vai disparar. Isso por quê? Porque todo mundo tem uma quantidade limitada de receptor. Se não tem receptor, onde esse hormônio vai se ligar? Pois é, no caso receptor androgênico, né, a gente quer que ele se ligue no receptor androgênico do tecido muscular. Ou seja, quanto mais musculatura, melhor. Quanto mais sensível for esse receptor, melhor. Só que se a pessoa não tem shape, não tem musculatura suficiente, esse hormônio vai ficar boiando. Na verdade, ele vai ficar boiando até achar outro canto para se ligar. E aí vai cabelo, vai próstata, vai coração. E assim a pessoa se entope de colateral, mas não tem mais resultado, certo? Então, assim, dosagem é limitado, pelo menos em termos de resultado. O colateral não. O colateral, campeão, só aumenta. Então não adianta, estagnei, vou aumentar a dose. Não é assim que funciona. Outra coisa também, a gente sabe que esses mesmos receptores androgênicos, eles não sofrem down regulation. O que seria isso, né? É basicamente uma nomenclatura bonita para aquele tipo de receptor que perde o efeito ao longo do tempo, né? E aqui existem diversos mecanismos, né? Às vezes simplesmente o corpo diminui a sensibilidade ou ele esconde o receptor, né? O receptor ele fica ali na periferia da célula, até que sua célula ele fica aqui, né? Na pontinha. Então vem um hormônio, vem a substância de fora, se liga e faz a função que é para fazer. É como se o corpo puxasse, escondesse esse receptor, né? Ele faz uma endocitose, ele puxa o receptor para dentro. Então como que o hormônio vai se ligar, né? Não tem mais aquela portinha, né? Aquela relação chave-fechadura. Então, enfim, isso não acontece com o esteroide anabolizante, mas existe ainda o mecanismo de homeostase do corpo. Então, se o sujeito começou, hipoteticamente, sei lá, a usar 700, 800, 1 grama, né, de testosterona, quando ele quiser baixar ali no cruze dele para 300, 250, praticamente não vai fazer efeito. E aí você tem que fazer tal com aquela mulher que se estragou, você vai ter que deixar o sujeito ali zerado, limpo de tudo, até o organismo se restabelecer, né? Enfim, limpar esse receptor, que não é exatamente isso, na verdade, outro mecanismo de homeostase, até ele voltar a ser bem responsivo a uma dosagem menor. Então, assim, é isso que a gente chama de queimar a largada, certo? Vários mecanismos aqui, né? Enfim, não sofre esse down regulation, como eu falei, né? Saindo um pouquinho dos esteroides anabolizantes, indo para os outros hormônios, a gente sabe que, por exemplo, hormônios da tireoide têm uma relação direta com a produção dos seus hormônios sexuais. E quando a gente faz uso por fora, é uma das classes ali mais fáceis de ter o rebote, né? Então, assim, são dois estragos ao mesmo tempo. Você vai ter um rebote tireoidiano, então você detona seu metabolismo, e de tabela você detona seus hormônios sexuais. Então tá entendendo como a brincadeira é pesada? Como você consegue realmente detonar sua saúde e seu shape, né? Enfim, e tem coisa que... Como é que eu posso dizer? O esteroide anabolizante, o corpo até aguenta o baque, né? Ninguém morre de repente. Se você mandar aí, sei lá, 2, 3 gramas, você vai ter alguns colaterais ali agudos, mas dificilmente a pessoa vai morrer por conta disso, né? Você, enfim, você vai acumulando ali uma série de efeitos deletérios e você papoca lá na frente. Mas digamos que se trate de uma insulina, por exemplo, uma insulina ultra rápida, né? Se você jogar a insulina, basta uma vez, meu amigo, que você erre a mão. Jogou a insulina, não jogou o carboidrato condizente, às vezes o sujeito apaga e não acorda mais. Então, assim, tal como um estimulante, um diurético, tem coisas, né, que papocam de uma vez, não só hormônios, né? Existe mais de uma classe de hormônio. Vou falar do GH, que é um hormônio peptídeo conhecido. Para muita gente, o divisor de águas no fisiculturismo. Bom, saiba que não é incomum, né, que muita gente desenvolva um quadro de diabetes ali com menos de 1 ano de uso prolongado do GH, com dosagem baixa, né? Às vezes 4 I por dia, 4 I dia sim, dia não,
né? Dosagem baixa. Isso daí para homem é dosagem baixa. Lembrando, né? Ainda caracteriza o abuso segundo a medicina, né? Estou falando aqui dentro do universo da maromba do fisiculturismo. Mas enfim, mesmo com todos os cuidados, o uso prolongado, papou com diabetes no sujeito. E aí? Né? Tá vendo o estrago que acontece? Outra coisa também, né? Passando agora para os esteroides orais. A gente sabe que eles são muito, muito agressivos ao estômago. Então basta você abrir uma úlcera ali, ó, seu rendimento de treino vai embora, né? Seu rendimento de dieta vai embora também. Se a gente for para os injetáveis, pronto. Sabe que toda vez que você está aplicando, principalmente se é uma aplicação intramuscular, que querendo ou não é mais agressiva, é um rasgo maior e mais profundo, toda vez que você está se espetando, se furando ali, você está fazendo uma pequena agressão no organismo. Então o sujeito que toma muito coisa, ele está constantemente se furando, está constantemente se rasgando. E o corpo entende isso como agressão, ele aumenta o nível de estresse, né? Começa a gerar uma inflamaçãozinha ali local. Se o sujeito insistir no ponto, começa a gerar uma fibrose local, você matou o tecido. O tecido ali original virou o tecido fibrótico, como se fosse uma cicatriz, é um tecido sem função, né? É um tecido só para tapar o buraco, digamos assim. Muitas vezes a pessoa perde o ponto, e se for forçar a barra e mesmo assim querer aplicar lá, vai ter um abscesso, né? Então assim, é uma série de fatores que a pessoa tem que ter em mente que muitas vezes menos é mais, né? Por exemplo, sujeito que faz uso, que são vários exemplos, né? Eu estou lembrando, vou puxando, vou soltando aqui. Alguns hormônios são muito neurotóxicos, ou simplesmente são tóxicos de maneira geral ao organismo. Se tem toxicidade, significa que tem morte de tecido. Então, por exemplo, um estanozolol, um alotestrina, eles são muito tóxicos. Então, o sujeito ali, às vezes, com 2 meses de uso, o cara está se sentindo mal, está se sentindo fraco, letárgico. Como é que ele vai ter performance de treino desse jeito? Entendeu? Partindo para a família 19-nor, né, que seria a família da nandrolona e da trembolona principalmente, que faz isso, são neurotóxicos. Neuro, da cabeça, tóxicos. Ou seja, vai levar à morte do seu tecido ali neurológico. Então o cara começa a literalmente ficar meio idiota, meio esquecido das coisas, meio abestalhado, digamos assim, certo? Trembolona, principalmente, acaba com a cabeça do cara, né? Outra coisa também, que tem um colateral pesadíssimo no nível da cabeça do sujeito, boldenona. É um éster muito longo e um colateral que não é muito incomum, né? Durante e logo após o uso, seria um quadro ali que se assemelha a uma depressão. O sujeito fica sem vontade para nada, né? Enfim, então assim, tem que ter cuidado com isso. Voltando à boldenona também, é um éster muito longo, demora a sair do organismo. Então o sujeito vai passar ali, às vezes, 2, 3 meses num quadro depressivo. Tá entendendo como é que ele vai treinar que preste assim? A preocupação do treino vai ser a última dele. Voltando à trembolona também, né? Ela tem um efeito ali bem, como é que eu posso dizer, peculiar dela, que seria de chupar o carboidrato. Então muita gente gosta de associar trembolona com alguns hormônios da tireoide, e daí o sujeito come feito um animal, come feito um boi, e ele não engorda, continua seco, né? Só que o que acontece? Se o sujeito faz isso num bulking, que ele quer ganhar musculatura, e ela passa a consumir todo esse carboidrato dele, basta ele botar a dosagem ali, às vezes não é nem dosagem alta não, dosagemzinha moderada de trembo, às vezes faz isso, vai empatar o ganho de musculatura da pessoa, porque tá chupando todo o carbo, o cara não faz glicogênio, não treina que preste. O sujeito insiste nisso, não, já apareceu o protocolo de coach para mim, coisa de 1,5 grama de trembo, que eu tenho até minhas dúvidas se o sujeito realmente estava mandando isso, porque eu acho impossível a pessoa ficar legal da cabeça, né, com a quantidade de cava lá dessa. Então assim, galera, onde eu quero chegar? O corpo humano, ele aguenta muito abuso, pelo menos quando se fala de esteroides anabolizantes, né? Não todos os hormônios, mas esteroide anabolizante é uma coisa que você paga o preço lá na frente, 10, 20 anos depois, né? Mas não é por isso que você vai começar a cavar a cova de agora, né? E mesmo para o sujeito ali, ignorante no sentido da palavra, que não está preocupado com a saúde, o cara quer shape acima de tudo, até nesse sentido você consegue piorar, né? Eu vou gravar um outro vídeo, né, falando um pouquinho sobre esteroides anabolizantes serem relativamente seguros, né? Entenda-se por isso, você aguenta muito tempo de estrago, mas uma hora a conta chega, amigão. Então assim, se essa conta você começou a pagar com seu shape, isso é um indício fortíssimo que você está fazendo uma cagada, você está se estragando, certo? Então assim, macharal, cuidado, e mulher principalmente, né? Homem até aguenta mais o abuso, geralmente é reversível. É difícil um caso de um cara que fica infértil, né, pro resto da vida, é difícil, geralmente volta. Né? Mulher usa muito anticoncepcional e volta. Homem também usa muito esteroide anabolizante e volta. Às vezes chega até a atrofiar o testículo, mas volta. Existe tratamento para isso. Agora, para a mulher, meu amigo, às vezes o estrago fica para o resto da vida, certo? Uma má escolha, uma administração que você faz aqui, você vai carregar para o resto da vida. Então assim, esteroides anabolizantes têm seus danos na saúde e, por incrível que pareça, tem seus danos ao shape, ao físico. Então assim, uso consciente, menos é mais, e tudo gira em torno do treino. A dieta lhe bota no bom caminho, mas tudo que a gente faz, todas as variáveis giram em torno de executar um bom treino, beleza?